Hoje estamos de frente com a missionária Eliane Santana, mato-grossense, graduada e pós-graduada em Gestão de Negócios pela Universidade Federal do Paraná. Formada em Teologia Básica pela Unicamp, casada e muito bem casada com Fernando Santana, mãe de um lindo casal, Maria Fernanda e Pedro Fernando. Estamos aqui hoje para conhecer mais dessa mulher guerreira que já esteve na África e um grande trabalho missionário e tem muitas experiências com Deus para nos contar. Eliane, fala um pouco para nós da sua conversão. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Esse momento ele foi um momento reservado e preparado por Deus. A minha conversão ela aconteceu há 12 anos atrás, sendo que há 22 anos eu já conheço Jesus. Já conheço as promessas do Senhor para a minha vida. Somente há 12 anos atrás, demorou 10 anos para que eu realmente fizesse uma aliança verdadeira com Deus. Eu digo aliança verdadeira, é aquela aliança que não pode ser quebrada. Foi o momento ao qual eu disse para o Senhor, verdadeiramente, Pai, eu quero te servir. Eu quero uma transformação na minha vida. E por que então demorou 10 anos para essa aliança? Essa aliança demorou 10 anos devido aos acontecimentos que tinha ao meu redor. A minha família, eu venho de uma família espírita, né? A minha mãe, a qual é uma pessoa abençoada, que eu a amo muito, mas ela fazia trabalhos, atendimentos na minha casa, onde muitas vezes eu pude identificar, ver pessoas, fila de pessoas na porta da minha casa, a qual eu nunca concordei muito, mas ao mesmo tempo uma criança muito curiosa, querendo saber o que acontecia. Muitas vezes eu me escondia embaixo da mesa, embaixo de alguma coisa, para me ver o que estava acontecendo lá dentro. Mas eu nunca aceitei aquilo para minha mãe. Uma mulher linda, uma mulher abençoada. Eu dizia para ela sempre, por que aquilo? E ela dizia para mim, eu tenho um chamado, eu tenho que servir, né, aos espíritas. Então eu nunca concordei com aquilo. E passou o tempo, né? Aos 17 anos, 16 anos, eu comecei a ter visões. E eu dizia para minha mãe, mãe, eu tenho visões, eu enxergo coisas que a senhora não enxerga, ninguém está enxergando, mas eu estou enxergando. E ela disse para mim que eu também tinha um chamado, que eu também seria espírita como ela também. E eu disse para ela, mãe, não adianta, porque eu tenho sonhos grandes, e que eu sei que Deus pode realizar e que se eu for espírita como a senhora, eu vou ser chamada de macumbeira, de mãe de santo, enfim, né? E eu não aceitei aquilo para a minha vida. Mas ela insistia comigo porque eu caí numa depressão, né? Muito rebelde na adolescência, começou a minha adolescência já muito rebelde. Mais ou menos com quantos anos nessa época? Com 15 para 16. E eu já comecei a namorar pessoas que eles não agradavam, que eles não concordavam, que eles não me abençoavam. E eu teimando com aquilo. E nesse momento eu abri brechas, né, para que o inimigo realmente trabalhasse naquele momento. Só que eu não entendia que era o inimigo trabalhando, que era o inimigo querendo que eu partisse para um outro caminho. Eu não entendia isso. Eu só tinha visões e falava para ela. E ela disse para mim, filha, você tem que ser espírita, porque você tem um chamado como eu também tenho. Eu disse, não aceito. A minha mãe me pegou, me levou para a cidade de Rondonópolis, onde estava a pessoa a quem desenvolveu, a quem ajudou ela nesse momento de mudança, né, para ser espírita. Fiquei lá uma semana com ela, fui obrigada a ir para a mesa, a receber os guias, a fazer todo aquele ritual, aprender a fazer os rituais para depois eu fazer em casa. E eu disse para ela no retorno para minha casa, eu falei, mãe, eu não concordo com isso, eu peço para a senhora não contar para ninguém, nem para os meus irmãos, porque eu tenho vergonha. E ela disse para mim, filha, não tem outro caminho, esse é o caminho. Fui para a cidade, na minha cidade, que é Cáceres, Mato Grosso. Chegando lá, eu disse para o meu pai também que eu não concordava, que eu não queria, mas eu continuei tendo visões, continuei muito depressiva. Aos 17 anos, era um domingo lindo, eu levantei, fiz um almoço maravilhoso para o meu pai e com a minha mãe. Naquele momento, os meus irmãos não estavam mais em casa, já tinham casados. Eu fiz aquele almoço lindo para os meus pais e naquele dia era a minha despedida deles. Só que eles não sabiam que era a minha despedida. Naquele momento, naquele almoço, eu estava me despedindo deles. Porque eu achava que a minha vida não ia adiantar nada mais, porque eu não queria ser espírita. E eu tentei o suicídio naquele dia. Eu fui parar no hospital,
muito mal na tarde de domingo. Quer dizer, eu nem lembro de ter terminado de almoçar. E o meu pai, no pé da minha cama, muito desesperado, disse para mim: filha, o que está acontecendo? Eu disse: pai, eu não quero ser espírita, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos na minha vida, a qual eu quero muito realizar. E voltando para casa, após alguns dias ali no hospital, a minha mãe disse para mim: filha, só tem um caminho. Eu falei: qual é esse caminho, mãe? Ela falou: ser crente. Procura uma igreja de crente, filha, que lá é o único caminho, é o único lugar que eu sei que você vai conseguir ser feliz, conseguir realizar os seus sonhos, conseguir ir para outros lugares como você tem sonho, tem desejo. Então procura uma igreja de crente. E naquele momento eu conheci uma missionária, a pastora Maria Helena, uma mulher guerreira, uma mulher abençoada por Deus. E eu chegando na casa dela, eu ia de bicicleta, 20 quilômetros da minha casa. Chegando lá, essa mulher abriu as portas da casa e disse para mim: entra, filha, eu já estava te esperando desde cedo. Porque Deus já havia me dito que hoje eu teria um encontro com alguém especial. Eu derreti em lágrimas, chorei muito, abracei aquela mulher e ela me recebeu como filha naquele momento. E foi isso que você foi buscar? E foi em busca da felicidade que você conheceu Jesus? Foi em busca, primeiramente, da paz interior, que eu precisava ter paz. Eu precisava me sentir amada, eu precisava me sentir bonita, eu precisava ter autoestima, a qual eu já não tinha mais. E também a minha meta, assim, o meu objetivo ali, era que meus pais também conhecessem a Jesus. Porque eu não suportava mais ver a minha mãe sendo escrava do inimigo, tanta luta, tanta enfermidade, os meus irmãos passando por momentos difíceis também. E eu creio, hoje eu acredito, hoje eu entendo que aquele momento era o inimigo tendo sede dos meus irmãos, sede da minha mãe, sede do meu pai, sede de todos, querendo destruir a nossa família. Mas eu louvo a Deus, a esse Deus Todo-Poderoso, porque colocou aquela mulher abençoada no meu caminho. E a pastora Maria Helena, ela me acompanhou por 10 anos. Por 10 anos. Muitos perguntam, né? Uma trajetória, né? Ela pagou um preço. É uma mulher muito ungida do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dela. E ela começou a me mostrar na palavra as promessas que Deus ali já havia assinado, já havia preparado para a minha vida. E eu tive sede da palavra de Deus. Comecei a ler a palavra, comecei a buscar. Mas ao mesmo tempo que eu buscava, eu não conseguia tirar o meu pé do mundo. Era algo que me puxava para o mundo. E eu dizia: Senhor, eu preciso ter força. Mas eu não conseguia essa força. E por isso demorou 10 anos. Por isso foram 10 anos de luta, né, de campanhas. Eu não deixo de dizer para os jovens, para os adolescentes, que nós devemos persistir nesse caminho com o Senhor Jesus. Porque nesses 10 anos eu sofri muito. Eu sofri demais. Porque eu ia para o mundo, dançava, festava. Quando eu retornava para o meu lar, era angústia, era tristeza, era depressão, era lágrimas. Quantas noites eu passei em lágrimas após voltar de uma noitada, que naquele momento era alegria, era felicidade, mas quando eu chegava em casa, era muita tristeza. E aí essa mulher, ela nunca desistiu de mim. Ela nunca desistiu de mim. Ela sempre orou por mim e pela minha família. E eu terminando a faculdade, eu disse para minha mãe: mãe, eu preciso mudar de vida. Aqui na minha cidade, eu não consigo mudar de vida. E a minha mãe disse: o que você quer fazer? Eu falei: eu quero ir para a capital. Eu quero fazer a minha pós-graduação em Cuiabá. E eu creio que Deus vai mudar a minha história, porque Ele já disse para mim na palavra que Ele é o dono do mundo, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode mudar a história. E a minha mãe me abençoou. Vamos, filha, eu vou com você. Eu cheguei em Cuiabá numa segunda-feira com a minha mãe. Quando foi na sexta-feira eu já estava trabalhando em uma grande empresa, um grande grupo. E ali eu comecei uma nova trajetória, porque eu disse para Deus, eu fiz a seguinte oração. Eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me ajude a mudar a história. Eu quero que o Senhor ajude para me escrever uma nova história, um novo livro. E ali Deus começou a me ajudar. Só que no meio do caminho a gente encontra muitos amigos, é como Neemias.
Neemias queria reconstruir o muro de Jerusalém e muitos diziam para ele que ele não iria conseguir, não é verdade? Verdade. E eu pedi a Deus, falei, Deus, me fortaleça, me ajuda. Mas nesse caminho eu encontrei pessoas que quiseram me levar para o mundo e não para Jesus. E eu fui para o mundo também. E ali eu ouvi muita coisa, vi muita coisa, namorei pessoas que não agradavam meus pais, que eles não aprovavam. E eu voltava para minha casa, ia para a palavra e Deus falava comigo. E eu falei, Deus, verdadeiramente eu vou te servir. Fiquei 1 ano com um pé na igreja e um pé no mundo ali em Cuiabá. Aí o Senhor, no encontro com Deus, que eu não esqueço desse dia nunca, que o Senhor falou claramente comigo naquela noite. E naquela noite, Deus usou aquele pastor para falar comigo, para falar no meu íntimo, para falar tudo aquilo que eu estava passando, tudo aquilo que eu estava vivendo. E uma das coisas que gravei e levo comigo todos os dias, que Deus falou para mim, você depende de homens? A partir de hoje, você não vai mais depender de homens. A partir de hoje, você vai depender de mim, somente de mim. E eu peguei aquela palavra para mim como verdade, como promessa, e eu falei, Deus, me ajuda. Eu tinha uma pessoa que eu namorava e Deus falou, termina. E eu terminei com essa pessoa, eu obedeci a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque nós ouvimos Deus falar, mas o mundo grita por nosso nome lá fora e nós deixamos Deus e deixamos que as coisas do mundo entrem. E eu, nesse momento, eu já havia feito essa aliança verdadeira com Deus. E eu falei, Deus, não quero mais quebrar a aliança. A partir daí, essa aliança foi para valer? Foi para valer. Já são 12 anos, caminhando seguro nas mãos do Pai. E aí Deus falou comigo que deixasse esse namoro, que deixasse Ele conduzir a minha vida. E a partir dali, eu deixei esse namoro, deixei Deus conduzir a minha vida. Foram 3 meses. Deus me prosperou de uma forma tremenda profissionalmente. Mas eu disse para Deus, Deus, a minha meta nesse momento é que o Senhor salve a minha casa. Porque a palavra de Deus diz, vinde a mim, que salvarei tu e a tua casa. Eu preciso que a minha casa seja restaurada, a minha casa seja salva pelo Senhor. Eu quero ver a minha mãe feliz, eu quero ver o meu pai feliz, eu quero ver os meus irmãos felizes. Eu quero ver os meus sobrinhos realizados. Eu preciso disso, Senhor. Eu não quero tudo para mim. Eu quero também que eles sejam abençoados. E a partir desse momento, Deus começou a mudar a minha história. Deus me honrou profissionalmente de uma forma tremenda. Só que sempre o Espírito Santo ministrava no meu coração e dizia assim para mim, é um tempo, é um tempo. Eu sempre buscava na Bíblia onde falava sobre tempo e um dia eu achei lá em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. Verdade, tudo tem o seu tempo determinado. E aí eu comecei a meditar nessa palavra. Eu vi que houve um tempo de preparo para a minha conversão. Tudo bem que foi 10 anos, mas Deus sabe a hora, sabe o dia, o tempo é dele, não é nosso. E houve o tempo, do Senhor ali me trazer para perto da minha nova aliança com Ele. Firmar essa aliança, e aí chegou o tempo do Senhor me prosperar, me abençoar profissionalmente, realizar os meus sonhos. Eu tinha sonho de ser uma grande executiva, de ser uma mulher de sucesso, uma mulher respeitada, subir e descer de avião por esse Brasil. Eu sonhava com isso. E esse sonho foi realizado? Graças a Deus, Deus realizou os meus sonhos. Mas o Espírito Santo sempre falava, é um tempo. É um tempo, é um tempo. E nesse período, o Senhor realizou esse grande sonho, que foi do ano de 2000 para cá. Deus começou a fazer algo tremendo na minha vida profissional. Eu ocupei lugares nesse grupo que mulheres nenhuma havia ocupado até aquele momento. Mas sempre que eu sentava numa mesa para uma reunião, onde tinha às vezes 10, 11, 6 homens, eu somente ali de mulher, eu dizia, Deus, me ajuda, me ajuda. E eu digo para você, a melhor coisa que tem é depender de Deus. A melhor coisa que tem é você deixar Deus trabalhar e Deus agir por você. Porque eu aprendi com Deus que Deus, Ele é muito organizado.
Nós precisamos ser organizados. Você que está me assistindo precisa ter organização. O que você quer, aonde você quer chegar, como você quer chegar, quando você quer chegar. Fazer metas. Fazer metas, ter objetivo e fazer como Neemias, não deixar que ninguém atrapalhe a sua meta, o seu objetivo. Porque Neemias tinha uma meta de construir o muro de Jerusalém em 52 dias. E ele construiu em 52 dias ali aquele muro. Muitos diziam para ele que não ia conseguir, que era para parar. Muitos eu encontrei no meu caminho também dizendo, você está ficando doida, você agora é crente, você agora serve esse Deus. Eu dizia, sirvo e não vou deixar. Quantas vezes eu estava trabalhando ao sábado à tarde na empresa e ouvindo louvores. E eu pedia, Deus, cobre este lugar com teu sangue. Deus, cobre este lugar com a tua alegria. E ali naquele lugar onde eu entrei como caixa daquela grande empresa, o Senhor me promoveu, porque eu digo que não foi um homem que me promoveu, foi o Senhor que me promoveu. Dali eu saí, quando eu saí daquele grupo, chegou o tempo, como diz o Senhor, o tempo chegou, como gerente financeira de todas as concessionárias que tem no Brasil todo. E eu realizei os meus sonhos. Eu viajava, subia e descia, mas chegou a hora que eu falei, Deus, e agora? E o coração? E o amor, cadê? Eu não posso ficar só. Não é verdade? Muitas vezes eu chegava na igreja sozinha, as pessoas às vezes me olhavam assim, essa mulher sozinha, né? E eu comecei a pedir ao Senhor. Falei, Deus, eu preciso de um companheiro. Eu preciso de um companheiro abençoado pelo Senhor. E eu escrevi uma carta para Deus, dizendo tudo como eu queria o meu marido, da forma que eu queria que ele fosse. Deus honrou essa carta? Honrou. Glória a Deus. Glória a Deus. Honrou nos detalhes. Ele honrou nos detalhes. E eu escrevi essa carta e fiz uma campanha. Na época eu congregava na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, do pastor Oswaldo Coutinho, um homem também muito ungido, que me acompanhou. A pastora Cleide me abraçou também naquela época. Me ajudaram muito, dando conselhos, orando por mim. E aí eu fiz essa campanha. No penúltimo dia da campanha, o Espírito Santo ministrou meu coração. O homem que te preparei já está do seu lado. Você procurou? Eu falei, Senhor, cadê? Entrei em crise, né? Cadê este homem, Senhor? Quem é este homem, meu Pai? E comecei a orar. Falei, Senhor, me mostra quem é. E um belo dia, um colega de trabalho, tive uma discussão com ele. Brigamos ali, eu falei umas verdades para ele e fui embora, virei as costas e fui embora. Passou uma semana, ele disse, Eliane, eu preciso te pedir desculpas, porque realmente você falou a verdade para mim. Você foi a única pessoa que teve coragem de dizer a verdade para mim. E eu preciso tomar posição e crescer profissionalmente. E aí marcou um jantar, fui jantar com ele, conversamos. E este homem hoje é o meu esposo, o Fernando. Glória a Deus. Conversamos ali naquele jantar, eu toda feliz conversando, e ele pedindo desculpa. Você sem entender? Eu sem entender, mas ao mesmo tempo dizia assim, agora eu sou cristã, eu preciso perdoar, eu não posso guardar mágoa nem rancor. E conversamos, foi uma conversa, uma noite linda, terminamos de jantar, ele se declarou para mim, disse que era apaixonado por mim há 2 anos. Que ele queria muito namorar comigo, porque agora ele via que eu era uma pessoa diferente, porque ele me conheceu antes e depois, da conversão verdadeira, genuína, de fazer essa aliança com o Senhor. E ele disse para mim, eu amo você, você é a mulher da minha vida, eu sonho com você. Coração saiu. Coração, assim, ao mesmo tempo que saía, eu fiquei, Senhor, mas ele é meu amigo, ele é meu amigo, ele sabe de todos, ele é meu confidente. Terminamos ali, ele falou para mim assim, vamos pagar a conta? Eu falei, vamos, pede. Achei que ele iria pagar. Cavalheiro? Cavalheiro. Ele falou assim, olha, vamos dividir a conta? Eu falei, uai, que história é essa? Eu nunca dividi conta. Eu vejo que ali Deus também já estava me provando. Trabalhando Vamos ver ainda, se você né? confia em mim. Vamos ver se você acredita em mim, porque Deus, Ele está o tempo todo de olho em nós. Ele está o tempo todo nos provando para ver se realmente a gente confia nele. Porque se eu olhasse para o Fernando da forma que ele veio para mim naquele momento, eu não iria namorá-lo. Se fosse outras épocas, eu iria querer um homem bem-sucedido, um homem que tivesse posses, um homem pronto, como eu queria. Mas a partir do momento que eu fiz aliança com Deus, eu falei, Deus, eu não quero um homem pronto. Eu quero um homem que nem eu, que vai lutar, que vai orar, que vai acreditar no Senhor, que vai buscar junto e vamos crescer juntos.
porque eu já tinha tido experiências anteriores. O homem, quando ele vem pronto, ele joga na sua cara muitas vezes, né? Principalmente quando você ainda não conhece Jesus. Aí às vezes acontecem algumas situações. E o Fernando ali naquele momento me pediu que ajudasse a pagar. Paguei a conta, fomos embora e fui para casa orar. E falei, Deus, mas é o Fernando, Deus. Ó, o homem ao qual eu tive que ajudar a pagar a conta. E na mesma hora, o Espírito Santo falou ao meu coração, este é o homem a quem te preparei. Eu vou honrá-lo de uma forma que ninguém vai entender. Aleluia. Glória a Eu Deus. louvo a Deus por isso. Porque todas as confirmações que eu pedi a Deus, Ele me confirmava que realmente era o Fernando. Que realmente era ele. E eu comecei a orar e dizer, Senhor, então o Senhor prepara tudo, prepare o momento, né? E também nesse período não deixei de orar pela minha família. Eu não deixei a minha família de lado. No momento que Deus foi me honrando profissionalmente, eu fui abençoando a minha casa. Eu fui abençoando meu pai e minha mãe, porque eu aprendi na Bíblia que nós devemos honrar pai e mãe e tudo lhe vai bem. Aleluia. E eu comecei a honrar os meus pais, a cuidar deles com amor e carinho, a cuidar dos meus irmãos, a cuidar dos meus sobrinhos, a cuidar de toda a minha família. E assim Deus tem me honrado, porque naquele período de oração, de clamor, de jejum, de às vezes conversar com a minha mãe, mas muito sutilmente, falando de Jesus para ela, a minha mãe nesse tempo, ela quis conhecer Jesus também. Jesus está fazendo tantas maravilhas. Ela começou a ver a minha vida sendo transformada, a minha vida sendo mudada, a minha vida sendo restaurada por Deus. Porque quando nós verdadeiramente entregamos na mão do Senhor, Ele faz. Nós só precisamos ter paciência de esperar. A hora e o momento é do Senhor, é Ele que faz. E a minha mãe nesse tempo começou a querer ter sede de Deus. E ela começou a ir à igreja. E um dia eu ligo para ela, ela diz, minha filha, acabei de chegar, sabe de onde? Falei, de onde? Mãe? Da igreja. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela falou, mas o seu pai não vai. Ele me deixa na porta da igreja e vai para uma outra igreja. E eu não concordo com isso, filha, porque eu estou indo só. Eu falei, a senhora não está só. O Espírito Santo, Ele está do seu lado. Falei para ela, a senhora não está só, mamãe. Jesus está aí. E persista nesse caminho, porque Deus vai te honrar. E não foi muito tempo. A minha mãe desceu as águas, se batizou, glória a Deus por isso. Deixou aquela imundície para trás, aquele mundo velho ficou para trás e começou um novo tempo na vida da minha mãe. Eu digo assim que depois que a minha mãe foi para Jesus, tudo começou a ser transformado na nossa família. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Os meus irmãos começaram a ser mais abençoados. Começaram também a ser prósperos. Deus começou a cuidar deles de uma forma tremenda. E a minha mãe foi para Jesus. E Jesus começou a curar ela de todas as enfermidades, começou a dar uma nova saúde restaurada para ela, começou a fazer algo novo no coração dela, começou a ter amigas, a qual ela dizia que não tinha amigas. E na igreja ela fez várias amigas, várias amizades. E a minha mãe, ela começou a ser uma mulher muito ungida do Senhor naquele momento, porque ela já era. Mas enfim, o passado se foi, ficou e ela começou a caminhar com Jesus. E Deus começou a fazer uma obra linda na vida dela. E o meu pai começou a ver. E meu pai, acho que, eu falo assim que o Espírito Santo foi trabalhando sutilmente no coração dele, porque assim, ele começou a ver a transformação na minha vida, começou a ver a transformação na vida da minha mãe. E resolveu procurar também a transformação. E começou a buscar Jesus também. E um dia eu fui à casa dele, preguei para ele, falei, hoje eu não posso deixar de pregar. Preguei a ele a palavra de Deus e falei para ele, pai, a Bíblia diz que nós devemos adorar só um Deus, não dois deuses. Não existe dois deuses, só existe um. E eu falei, pai, se o Senhor tem Deus, para que buscar as imagens? Ele ficou pensativo, é verdade, né, filho? Eu falei, é. E ali eu comecei uma oração, falei, Deus, eu não aceito. Eu comecei a orar para que ele quebrasse ou jogasse fora, não sei o que ele ia fazer com aquelas imagens, mas eu comecei a orar a Deus. Passada uma semana, minha mãe me liga e falou, filha, os santos começaram a cair. Começou a cair e quebrar. Eu falei, glória a Deus, isso é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que trabalha, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente.
Ele trabalha onde quer que você esteja. Pode ser do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, o Senhor começa a trabalhar. E aí começou um novo tempo na vida do meu pai também. Eu lembro que no dia que ele se batizou, foi um dia lindo, choveu muito. E eu fui para a igreja, eu pedi ao pastor que eu queria dar uma palavra. Ali eu falei, pastor, eu preciso dar uma palavra. E eu dei uma palavra, contei um breve testemunho e eu vi as lágrimas descer no rosto do meu pai. Foi uma noite maravilhosa, foi uma noite linda. Eu louvo a Deus por essa noite. E hoje eu tenho meu pai e a minha mãe servindo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu pai hoje, ele cuida do imobilizado da igreja, é envolvido com o trabalho da igreja. A minha mãe com o círculo de oração, com a cozinha da igreja, enfim. Que transformação. Eles estão trabalhando para o Senhor também. Eles acreditaram, eles confiaram que Deus poderia mudar a história deles. E Deus começou a mudar a história, Deus começou a escrever um novo livro, um novo tempo para minha casa também. E isso eu glorifico a Deus, porque essa era a minha meta, esse era o meu objetivo, não só eu ser abençoada, não só eu ter uma vida próspera espiritualmente e financeiramente e amorosa também com meu esposo, com a minha família, mas eu queria isso também para minha família, porque tudo na vida aprendi que nós temos que ser organizados, temos que ter metas e objetivos, e esse era o meu objetivo. E hoje a minha família está salva, em nome de Jesus, glória a Deus por isso. E aí eu comecei uma outra batalha, né? Pelo meu casamento. Falei, Deus, tá aqui o Fernando, ele não conhece o Senhor, não tem intimidade com o Senhor, mas o Senhor diz para mim que é ele. Então o Senhor faz a sua obra. Comecei a minha busca constante de oração, de jejum, de ler muito na palavra, buscar muito a palavra, porque nova convertida. Eu dizia, Deus, eu quero que o Senhor faça a obra no coração do Fernando. Um homem muito católico, muito, de padres viver na casa dele. E a minha sogra também muito católica, muito idólatra. E não aceitava muito o meu namoro, porque eu era evangélica. Mas eu comecei a orar por ela também. Falei, Deus, faz a obra completa. Faz a obra nele, na mãe, nos irmãos, no pai, em todo mundo, porque eu amo essa família. O Senhor já disse que é minha família, então eu também já amo. Já tenho elas comigo. E comecei a orar. E aí nós casamos, né, em setembro, 12 de setembro de 2003. E eu fui conversar com o nosso pastor. Falei, pastor, eu já desci as águas, mas o meu esposo, eu não posso obrigá-lo. O pastor disse, filha, eu conheço o Fernando, ele é um homem íntegro, um homem sério. Eu vou fazer o casamento de vocês. Glória a Deus por isso. Fez nosso casamento. Foi assim uma noite linda, abençoada de setembro, né? Primavera. O Senhor preparou tudo, exatamente tudo. E naquele momento, a gente casando, o Fernando disse para mim uns dias antes, falou, meu bem, eu estou casando porque realmente Deus falou ao meu coração. Mas eu acho que eu não estou preparado financeiramente para ter uma família. E eu falei, meu bem, quem prepara tudo é Deus. Assim como Ele preparou você para mim e eu para você, Ele vai preparar o restante. E realmente, Deus preparou tudo. Meu casamento foi lindo, tudo preparado por Deus, tudo. Os detalhes foi preparado por Deus. E ele estava muito incomodado porque o homem, quando ele casa, ele quer ter a casa própria, não é verdade? E eu já tinha um apartamento. E ele disse, eu vou morar no seu apartamento. Eu falei, Fernando, vamos orar, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos conduzir. E Ele vai dar direção e vai dar a nossa casa que nós dois juntos vamos construir. E começamos um período de oração. E Deus, Ele começou a mudar a nossa história. Ele começou a mudar a história do Fernando como profissional, como executivo. E Deus abriu as portas, assim, eu falo que Deus ele não abriu, Ele alargueceu as portas e disse, filho, passa por ela, passa, porque é assim que Deus faz, é dessa forma que Deus faz. E aí nesse momento Deus começou a mudar a história do Fernando profissionalmente. A partir do nosso casamento, nós casamos em setembro, olha como Deus é, Ele é Deus do já, Deus do agora. Casamos em setembro, sentei a casa própria minha e dele, ganhando um salário que era pouco ainda para tantos sonhos que nós tínhamos. Mas casamos em setembro, quando foi em outubro, Deus multiplicou o meu salário e multiplicou o salário dele de uma forma extraordinária. Quando foi em dezembro, nós passamos a virada do ano no nosso apartamento, a qual Deus nos havia presenteado,
a qual Deus nos havia dado de presente. Porque vocês seguiram e obedeceram Obedecemos a voz de Deus. Obedecemos a voz do Senhor. Que não é fácil. Que não é fácil. Há muita renúncia. Essa renúncia, muitas vezes, dói. Dói muito. Porque você se acha sozinha. Agora meus amigos se afastaram. Agora estou sozinha. Mas para Deus falar conosco, para Deus trabalhar, nós precisamos ficar um tempo sozinho. E esse tempo é de Deus. Depois vai passar e Ele vai te presentear novos amigos, novas pessoas. Ele vai te dar de presente. E Deus fez algo tremendo. Passamos a virada do ano nesse apartamento, no lugar mais caro de Cuiabá. A avenida mais cara, ninguém entendia. Deus dá com excelência. Dá com excelência. E ali nós começamos um novo tempo, a nossa vida. Eu lembro que a primeira noite, ali nós não tínhamos sofá, não tínhamos cadeira, só tinha um tapete, umas almofadas. E ele falou, nossa, mas eu estou feliz assim mesmo. Eu disse, eu também, sabe por quê? Porque foi o Deus Todo-Poderoso que nos deu. E não preocupa com os móveis que Ele também vai dar. Ele é o Deus de excelência, Ele faz tudo perfeito. E ali começamos uma busca de oração pela nossa vida, pelo nosso casamento, E nesse período eu busquei a Deus muito também pela conversão dos meus irmãos, porque eu não aceitava. Mesmo depois de já convertida, realizada profissionalmente, no sentimental também Deus já tinha trabalhado, você ainda não esqueceu dos seus irmãos? Não, até hoje. Tudo que eu faço, tudo que eu oro, é pedindo para que Deus, assim como Ele faz por mim, que Ele faça por meus irmãos também. E Deus, Ele tem feito coisas lindas pelo meu irmão. Um dos meus irmãos era alcoólatra, e Deus mandou que eu cuidasse dele, e disse para mim assim, filha, é a primeira vida que você vai cuidar. E eu comecei a cuidar dele. E Deus começou a fazer algo tremendo na vida dele. É um homem realizado hoje, é um homem de Jesus, é um homem que anda na presença do Senhor, é um homem que busca a Deus constantemente, é um homem que hoje Deus já deu a sua casa própria para ele. Eu louvo a Deus por isso. Deus deu um emprego abençoado, ele é um maître de restaurante, trabalha na noite e nem assim. Ele serve bebidas, nem isso. Glória a Deus por isso, ele está curado. Deus faz algo Deus completo. Curou ele por completo. Eu amo a vida dos meus irmãos. E o outro, meu irmão, Deus já tirou os vícios, sim, da vida dele. E ele já está a um passo a erguer a mão e dizer ao Senhor, render graças ao Senhor. Ele é o próximo. Ele é o próximo. Eu não desisto dele. Amém. Eu não desisto porque a palavra me disse na palavra, o Senhor, vinde a mim que salvarei tu e tua casa. Então eu creio que a salvação é completa, ela é inteira, não é pela metade, porque Deus não é homem que faz as coisas pela metade. Deus, Ele faz tudo completo, tudo certo, tudo nos detalhes. Amém? E eu quero dizer para você que está me assistindo, para você que está aí em casa, não desista dos seus sonhos, porque Deus, Ele sonha junto com você. E se você tem alguém na sua família que ainda não conhece esse Deus Todo-Poderoso, que não tem essa intimidade com Deus, eu convido a você para que ore, para que coloque essa pessoa diante de Deus. Porque assim como Deus tem feito, Ele já fez e tem feito a cada dia, na minha casa, na minha família, Ele vai fazer na sua também, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida profissional e espiritual, em todo o tempo, Ele vai estar trabalhando por você. Mas para isso, meu irmão, precisamos verdadeiramente fazer essa aliança que eu fiz com Deus e não quebrar ela por nada, por qualquer prato que venha lindo, maravilhoso, para que você sirva. Se não tiver Deus ali, você diz não. Você diz não posso, porque Deus é melhor. Deus é maravilhoso. Assim Deus tem feito na minha casa. Ele tem cuidado de tudo. Eu olho para minha família, para minha mãe hoje. Eu louvo a Deus porque a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. Ela sempre me deu bons conselhos, ela e meu pai, e meus irmãos também, porque são mais velhos que eu. Mas eu fui a primeira que fui para Jesus. Então eu falei, eu quero a minha família salva também. Eu quero os meus sobrinhos abençoados e prósperos também. Porque essa prosperidade que Deus tem me dado espiritual, financeira, eu não quero só para mim. Eu quero para toda a minha casa. E eu digo para você, não desista. Não desista. Deus tem algo lindo para a sua vida.
Se você está sendo provado, é porque grandes coisas o Senhor tem para você. Ele está te aperfeiçoando, Ele está te moldando, como quando é feito um vaso. Lá na olaria, ele é moldado com o maior carinho. Se esse vaso é trincado, ele não é jogado fora. Ele não é jogado fora. O oleiro pega o vaso e refaz ele novamente. E assim Deus fez comigo, faz comigo todos os dias. E Ele também quer fazer por você, quer transformar a sua vida. Então veja essa luta, veja essa prova como crescimento, não como solidão, não como depressão, não como desespero. Mas veja essa luta, essa prova como um crescimento espiritual, que você está chegando no lugar que Deus quer que você se achegue. E depois da conversão do seu irmão, você já havia se casado com o Fernando. E como foi esse casamento? Como foi a trajetória até hoje? O meu casamento, realmente ele foi muito abençoado por Deus. Está sendo a cada dia, né? Porque é um dia após o outro. Cada coisa em seu tempo. Mas quando eu e o Fernando, a gente se casou, eu aprendi que eu deveria ser a grande intercessora dele. Fica uma dica aí, né? Sim, para as mulheres. E aprendi a ser submissa, porque não é fácil. Pensa, eu desde os 13 anos sou muito independente, comecei a ter meu dinheirinho, trabalhar, fazer meus artesanatos, né? Então sempre fui muito lutadora, nunca fiquei esperando só dos meus pais. E aí eu caso e vou ter que aprender a ser submissa, né? Eu sofri muito, confesso que sofri, né? Tinha momentos que o meu eu queria falar mais alto, mas eu aprendi que para meu esposo ter sucesso, eu precisava ser submissa a ele, eu precisava ser a grande intercessora dele. Por quê? Porque eu quero que meu esposo tenha sucesso também, não só eu. Não só eu ser feliz, não só eu ter sucesso, né? Seja na minha vida ministerial, seja na minha vida secular, mas o meu esposo precisa ser um homem abençoado também, e muito abençoado, porque ele é o homem da casa. E comecei uma trajetória de oração, de clamor, de busca, para que Deus abençoasse. No começo, eu orei errado, eu orei para Deus mudar ele em algumas atitudes, mas depois no decorrer eu aprendi que eu precisava mudar, não era ele. Porque a partir da minha mudança, da minha transformação, eu passei a ter o marido que eu sonhava. Você acredita nisso? Primeiro começou de você, de mim. Antes eu orava para que Deus mudasse ele. Mas aí eu aprendi... Aí a mudança teve que começar primeiro em você. Sim, claro. Eu tinha que ser o testemunho dentro de casa. Ele tinha que ver em mim a transformação. Porque ele vendo em mim a transformação, ele também queria ser diferente, ia ser um homem diferente, mais amoroso, mais carinhoso, enfim, tudo aquilo que uma mulher deseja. E eu passei a mudar, eu passei a ser submissa, não foi fácil, sofri muito, chorei muito, né? Clamei muito ao Senhor e o Espírito Santo sempre falando comigo, você precisa aprender, você precisa ser submissa. E eu comecei a aprender isso. Mas eu louvo a Deus pelas lágrimas, pelos choros, pelas noites, pelas madrugadas que eu passei em claro, orando, né, chorando e pedindo a Deus para me ensinar, me ajudar, porque o meu marido era aquele que Deus havia preparado, mas ele não estava pronto. Não era daquele pacotinho bonito, não era bem bonito. Eu precisava aprender a conhecê-lo. E ele precisava me conhecer também. Na verdade, nós idealizamos pessoas perfeitas. Perfeitas. A gente já quer... Perfeitos. Não somos. Nós estamos mudando, estamos aprendendo todos os dias. E eu comecei a orar muito pelo meu esposo. Ele sabe disso, a gente sempre conversa sobre isso. Passei muitas madrugadas, deixei ele na cama dormindo, quentinho, e fui orar, falar com Deus. E Deus começou a mudar, a transformar o Fernando de uma forma extraordinária. De uma forma tremenda, que eu passei a olhar para ele e dizer, Senhor, este é o homem ao qual eu escrevi aquela cartinha, tempos atrás, pedindo o meu marido. E ele começou a ser um grande homem profissional, ele começou a ser um grande homem de Deus, acreditar que Deus verdadeiramente poderia mudar a história. Teve momentos que ele disse para mim assim, eu vou te levar num psicólogo. Eu dizia, por quê? Você está orando nessa língua aí que eu não entendo. Ele falava, você está ficando doida, Eliane. Eu falava, não estou, eu estou doida por Jesus.
E eu queria que Deus contagiasse ele desse amor. E realmente Deus contagiou. Deus alcançou o meu esposo. E ele hoje é o meu parceiro, é o meu amigo, é um homem bem-sucedido profissionalmente. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Mas eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me escolheu. Isso é muito sério. O Senhor disse que me escolheu e hoje eu tenho a certeza que o Senhor me escolheu, porque o que o Senhor tem feito na minha família, enfim, das pessoas que convivem à minha volta, todo mundo que está à minha volta, eu quero que Deus abençoe, eu quero que Deus multiplique, eu começo a orar pelas pessoas que estão à minha volta, eu oro pela costureira, eu oro pelo cabeleireiro, eu oro para a minha manicure, eu oro para todos que estão, pelos meus médicos, enfim. E aí Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida. E eu falei, Deus, então eu quero que o Senhor multiplique o salário do meu marido, para que eu possa te servir verdadeiramente e fazer aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor quer de mim? Menina, Deus começou a mudar a história do meu marido. Ele não só multiplicou o salário dele, como ele triplicou de uma forma extraordinária. E aí eu disse para ele, meu bem, chegou a hora. Ele falou, de quê? Eu falei, agora é um novo tempo. Agora é um tempo para me cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar de você de uma forma especial, que eu nunca cuidei da forma que deveria ser cuidado. Eu até aí nunca tinha passado uma camisa do meu esposo. E tem 2 anos isso. E eu disse para ele, então agora é o tempo de eu cuidar de vocês e do meu ministério. Entender o que Deus quer comigo e entender qual é o meu chamado, o que Deus está falando com tanta coisa acontecendo à nossa volta. Aí, agora já começou o ministério da Eliane Santana? Isso. Foi nesse novo tempo? Foi nesse novo tempo. Fui à África há 2 anos. Estive na África com a minha pastora hoje, a qual eu congrego, né? A pastora Elisa, na Assembleia de Deus Ministério Fama, que é o Ministério de Madureira. A pastora Elisa tem um trabalho na África, qual eu digo nós, que a nossa família abraçou esse projeto. Acolheu. Acolhemos, é um projeto que cuida de 250 crianças na África. E eu tive muito desejo de ir à África e também Deus me prometeu que eu iria cruzar o oceano, que eu iria fazer uma longa viagem. E eu tomei aquilo como verdade também, como as promessas de Deus, elas são verdadeiras para a nossa vida. E eu fui à África 2 anos atrás. Lá eu pude presenciar. Eu não vivi mais só de ouvir falar que paralítico andou, cego enxergou, aidético foi curado de AIDS. Não vivo mais só de ouvir falar, eu presenciei. Eu e juntamente com a minha pastora Elisa, nós oramos por paralíticos e paralíticos saíram andando. Glória a Deus por isso. Paralíticos saíram andando, glorificando a Deus embaixo de chuva. Pensa, aquela terra lá é lisa e a senhora chegou numa esteira. E eu juntamente com a minha pastora, orando por aquela mulher que havia tempos deitada, prostrada, sem andar mais. Mas ali estava sendo escravizada pelo inimigo. E nós oramos por aquela mulher embaixo de chuva. E aquela mulher saiu andando. E eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu gritava. Eu disse, Senhor, eu estou presenciando um milagre aqui, nas minhas mãos aqui. Eu passando óleo ungido e orando ali com aquela mulher. E não só essa mulher, naquela noite foram várias pessoas, né? Foram 7 cruzadas, 7 pessoas que andaram. E eu fiquei muito feliz quando eu pude ver um cozinheiro de mão cheia na África. Ele foi curado de AIDS e naquela noite ele tinha feito um banquete para nós. Eu fiquei feliz demais, eu falei, Deus, obrigada, porque essas pessoas aqui, o mundo precisa saber que o Senhor cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda está fazendo milagre, o povo está vivendo de passado. E eu fiquei muito feliz e foram 22 dias na África, 22 dias vendo a glória de Deus ali naquele lugar. Pude abraçar aquelas crianças que não têm pai, que não têm mãe, que não têm um teto, que dormem no relento do sol, que dormem vendo a noite, vendo o amanhecer. Elas dormem uma amontoada em cima da outra. Eu vim da África muito apaixonada por aquele país. Muito apaixonada com aquelas crianças, com aquele povo africano, que é um povo feliz, por mais que eles passam tanta dificuldade, mas é um povo que oferta com amor, é um povo que louva a Deus com amor, é um povo que louva a Deus com carinho. E agora em fevereiro de 2013, estaremos na África, novamente, para fazer a obra de Deus. Porque Deus é maravilhoso. Numa grande caravana. Numa grande caravana, tá? Aí várias pessoas que vão conosco, né? Vão estar participando lá conosco. Vão ser dias inesquecíveis em nome de Jesus. Porque Deus escolhe.
as pessoas certas para estar no lugar certo, no tempo certo, porque o novo tempo na minha vida chegou e está chegando a cada dia. Então você que está aí me ouvindo nesta hora, saiba que esse novo tempo também vai chegar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida do seu esposo, no seu ministério. Vai chegar esse novo tempo, vai chegar. Sirva a Deus com amor, sirva a Deus com carinho, faça o melhor para Deus. Eu falo sempre, quando nós estamos na vida secular, nós temos hora para chegar no trabalho, hora para sair, nós temos metas, nós temos objetivos, você tem que fazer, você tem que buscar fazer o melhor. Então para Deus não é diferente. Para Deus nós precisamos dar o melhor, nós precisamos fazer o melhor a todo o tempo, para que nós também possamos ser honrados com o melhor de Deus para nossas vidas. E aí, minha amiga, meu ministério, eu orando a Deus, o meu esposo, por mais que ele conhece tudo que Deus faz, sabia tudo, estava vendo, mas ele não queria que eu ficasse pregando, que eu ficasse viajando, que eu ficasse contando testemunho, que eu falasse que eu vim da família espírita. Ele não aceitava isso. Ele dizia, não, mas você estudou tanto, pós-graduada, né? Estou cursando direito agora. E ele, mas uma mulher vai fazer o quê? Vai ser missionária? Ele dizia para mim. Eu falava, meu bem, Deus é que sabe. E eu comecei a orar, falei, Deus, fala no coração dele qual vai ser o meu tempo de fazer um DVD, de contar o meu testemunho, de poder pregar com ele do meu lado, me abençoando. E aí, minha amiga, Deus é maravilhoso. Chegou o tempo. Chegou o tempo, por isso estou aqui hoje gravando esse DVD. Ele me acordou um dia pela manhã, cedo, e falou para mim, Eliane, não dormi, Deus está me incomodando, eu estou incomodado com você. Você está orando bastante, demais até. Você tem se entregado verdadeiramente ao Pai, a Deus, ao trabalho que você realiza na igreja. Mas o que você quer? Cadê o seu livro? Cadê o seu DVD? Eu falei, uai, está nas suas mãos. Eu disse para Deus, para que Ele usasse o meu esposo para falar comigo. E realmente chegou a hora e Deus usou ele. Ele disse, então vamos fazer o seguinte... Vai ver como é que faz esse DVD, para editar esse livro, porque eu vou te abençoar. Glória a Deus por isso. Eu sabia se eu ria, se eu chorava, como sempre, porque Deus, Ele sempre me surpreende. Mas eu glorifiquei a Deus, agradeci a Deus pela vida do meu esposo. E nisso, ele tinha algo para fazer aquele dia. Ele precisava de uma resposta de Deus no trabalho dele, lá na empresa, lá dentro da empresa onde ele trabalha hoje. Ele me falou isso, era 6h30 da manhã. Quando foi 10 horas da manhã do mesmo dia, Deus respondeu a ele o que ele estava precisando naquele lugar. Um milagre que ele estava precisando dentro daquela empresa. E Deus abençoou. Então, minha amiga, nós temos sim que pagar o preço de oração. Pela vida dos nossos filhos, do nosso marido, né? Deus me deu 2 filhos abençoados nesse casamento. A Maria Fernanda, que é a minha filha mais velha de 7 anos, e o Pedro Fernando, que tem 2 anos. Deus já havia me prometido os meus filhos. Mas eu não sabia que nós não poderíamos ter filhos. E aí comecei, não poderíamos. Descobrimos depois de casados que o Fernando tinha uma deficiência. E eu comecei a orar. Falei, Deus, eu não aceito isso. O Senhor me honrou profissionalmente, o Senhor me deu o marido ao qual eu orei e pedi ao Senhor. E eu quero filhos, Pai. Eu quero filhos. Dai-me filhos, Senhor. E comecei a orar. E numa viagem a Brasília, retornando, o Senhor usou um pastor para falar comigo no retorno à minha casa e disse para mim, filha, você pediu um presente a Deus hoje. E Deus mandou te dizer que Ele já realizou na sua vida. Eu falei, mas como? Eu não estou grávida. Eu pedi um filho. Voltei para casa naquele dia, voltei... Sem entender? Sem entender, mas sentindo náuseas, passando mal. Fiz exame negativo. Fui ao meu médico, ele disse, Eliane, não tem como, vamos ter que fazer um tratamento mais aprofundado para poder acontecer isso. Eu disse para ele, olha, o Deus que eu sirvo, Ele pode me dar filhos. E eu comecei a orar, Deus, dai-me filhos, papai. E naquele momento, eu já estava grávida e os exames davam tudo negativo. Fez 3 meses, eu fiquei mal, fui ao médico, ele falou, vamos fazer novamente o exame, fez o exame. Eu já estava grávida de 3 meses da minha filha, glória a Deus. E a minha filha nasceu linda, maravilhosa, um anjo do Senhor, uma menina muito abençoada, já louva o Senhor, é levita do Senhor. É uma menina doce, uma menina que eu amo muito. E passado algum tempo, o Senhor disse para mim, vou te dar um varão.
E ele é A bênção de Deus nunca é pouca. Nunca é pouca. E eu fiquei orando a Deus, falei, Deus, me dá um varão na hora certa. Passou nem um mês, estava eu lá grávida. E o meu marido disse, vai fazer o exame para ver o que é. Eu falei, não precisa, Deus já falou que é um varão. Vai fazer. Eu falei, não vou fazer, Deus já falou. Mas nas rotinas, você faz os exames normais. Fiz o exame, lá vem o Pedro Fernando. Lindo, um menino abençoado do Senhor, tem 2 aninhos. Às vezes eu estou na igreja orando pelas pessoas, ele está atrás de mim orando por mim. Já é um menino lindo, ele ora, ele é meu intercessor, ele canta na língua dele, mas canta. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, não desista. Não desista dos seus sonhos, porque hoje eu tenho a família que eu pedi a Deus, mas primeiramente eu tive que ser moldada, eu tive que ser tratada, eu tive que renunciar a muitas coisas na minha vida, renunciar à minha vida profissional. Eu sei que é um tempo, eu sei que vai chegar a hora que Deus vai me abençoar de outra forma, eu sei que Ele vai abrir outra porta, porque Ele é Deus, dono da porta, então Ele que abre a porta, Ele que fecha a porta e quando Ele quer. Então eu digo para você, não desista do seu sonho, não desista da sua casa, da sua família, não desista dos seus irmãos, porque se você está bem, eles também têm que estar bem. Não desista, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem o melhor para mim e tem o melhor para você. Tem o melhor para sua casa, para o seu ministério. Eu digo para você que hoje eu estou aqui fazendo esse DVD para que você conheça a minha história. Porque Deus já havia me dito há anos atrás, há 20 anos atrás, que eu iria fazer esse trabalho. Demorou 20 anos. Mas por quê? Para Deus há um tempo para tudo. Então que você não desista, persista. Busca em oração, em jejum, em clamor diante do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar na sua vida, agora, nesse exato momento, em nome de Jesus. E depois de uma vida marcada por tantos milagres, vamos conhecer melhor a missionária Eliane? Vamos para um bate-bola? Vamos lá. Jesus. Ele é tudo para mim, tudo na minha vida. Seus pais? Meus pais são pessoas guerreiras que eu amo muito, 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 muito. Vaidade. Vaidade está no coração do homem e só pode ser transformada com Deus. Sonho. Sonho todos os dias. Se eu pudesse voltar ao tempo, teria aceitado Jesus na minha vida muito antes. Seria muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Casamento. É um presente de Deus para minha vida. Meu casamento, Deus me deu de presente. Ministério. Estou estudando todos os dias para que Deus a cada dia Ele possa me usar mais e mais. Eliane por Eliane. Uma pessoa amiga, uma pessoa guerreira, uma pessoa que nunca vai parar de lutar, sempre lutando, porque Deus está sempre no meu barco. Amém. E para terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está te assistindo, que viu aí sua vida marcada por vitórias, conquistas, né? Qual o segredo desse grande sucesso na sua vida? Bom, para você que já deixou de sonhar, que já não sonha mais, eu quero te convidar. Venha, vamos sonhar, mas vamos sonhar com Jesus. Convida Ele para que Ele entre no seu barco. Às vezes a tempestade pode estar enorme, mas Ele é o único que pode acalmar a tempestade. Então volte a sonhar. Vale a pena sonhar com Deus. Vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Vale a pena. E para você jovem, adolescente, que está me ouvindo, sempre honra os teus pais e tua mãe. Ouve o que tua mãe fala, o que teu pai fala. Porque se eu tivesse ouvido muitos conselhos da minha mãe antes, eu não tinha cometido alguns erros no passado. Você, adolescente, às vezes está aí precisando de um companheiro, querendo que Deus prepare alguém. Então faça como eu fiz, ore. Mas quando Deus mandar, o pacote pode não ser tão bonito, mas saiba que Ele pode mudar totalmente aquele pacote e transformar e ser um grande pacote para você caminhar do lado. E para você, mulher, que está me ouvindo agora, aprenda como eu aprendi e tenho aprendido a cada dia a ser submissa ao meu esposo. A submissão, muitas pessoas entendem errado. Mas a submissão é você aprender a ouvir,
é você aprender a escutar o seu marido, é você aprender a orar por ele, não só para o seu eu, para você mesma, é você ser a grande intercessora do seu marido, porque o sucesso dele vai depender daí de você, está nas suas mãos, vai depender daquilo que você abençoar ele, profetizar na vida dele, lança sobre a vida do seu marido bênçãos, profetiza prosperidade espiritual, profetiza intimidade com Deus, profetiza crescimento profissional, profetiza reconhecimento profissional, porque quem vai colocar o seu marido, o seu esposo, lá no alto, lá no topo, é somente aquele, o Deus Todo-Poderoso. E você, missionária, que está me ouvindo, não desista do seu ministério, vamos caminhar, vamos lutar, vamos vencer. E você que está aí de repente me ouvindo e dizendo assim, como ela superou isso tudo? Como que ela está ali falando dessa forma hoje? Eu vou te dizer, somente com Jesus. Somente com Ele você conseguiria falar isso tudo que eu falei e passar por tudo que eu já passei na minha vida. Mas eu sei que Deus tem lugares muito maiores para me colocar. Mas eu sei também que provas virão, mas eu sei também que eu vou vencer, porque hoje eu tenho Deus na minha vida e Ele está sempre comigo, me ajudando, me alertando. E eu quero dizer para você, precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus só vem quando nós oramos, quando nós se prostramos diante do Pai e dizemos para Ele que precisamos ter intimidade com Ele. Eu tenho muita intimidade com Deus, por isso eu tenho muita experiência com Ele e quero convidar você, vamos ter intimidade com Ele a cada dia mais. Se você ainda não conhece a Jesus, dá uma oportunidade para Ele entrar no seu coração, para Ele transformar essa vida, a sua vida, para Ele transformar o seu futuro, para Ele transformar tudo, porque Ele pode transformar. E você, como eu, pode escrever uma nova história de vida, pode escrever uma história diferente, uma história de sucesso, uma história abençoada por Ele. Porque hoje eu tenho a minha história transformada por Deus e também da minha família, que está lá em Mato Grosso, mas Deus está lá cuidando de cada um, porque eu não posso cuidar, mas Ele pode, e Ele está lá cuidando de cada um da minha família, cada um dos meus cunhados, cada um dos meus sobrinhos, tanto do meu lado como do meu esposo, e cuidando também do meu sogro, de toda a família do meu marido, porque Ele cuida, irmãos. Te convido, venha para Jesus. Desejo para você, Eliane, que esse vai ser o primeiro de milhares que virão por aí. Amém. Tá? Esse Amém. vai marcar o seu ministério. Amém. Que Deus possa te abençoar e te honrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você também, a cada dia mais. E saiba que Deus, isso tudo que vocês estão fazendo hoje, é só um começo. Que Deus tem muito mais. Deus não tem uma produtora. Deus tem um canal de televisão. Amém. E toma posse. Amém. Em nome de Jesus. Amém.